Em um programa anterior, o Jorge falou que o princípio vital é uma ideia e não algo concreto. No Uhum. entanto, no Livro dos Espíritos, questão 64, fala-se que é um dos elementos que constituem o universo. Poderia me esclarecer, por favor? Ah, o fato de ser um princípio que constitui o universo não dá a ele uma condição de materialidade. Quando, por exemplo, no Livro dos Espíritos se fala que eu tenho três elementos gerais do universo: Deus, princípio material e princípio espiritual. Quando eu estou falando de princípio material, eu não estou dizendo a matéria, matéria. E quando eu digo princípio espiritual, eu não estou falando o espírito, eu estou falando a ideia de um princípio espiritual e a ideia de um princípio material. O princípio material dá origem à matéria e aos fluidos, mas ele é um conceito. O princípio vital é a ideia da existência da vida. Ele não é uma substância que você coloca dentro de um frasco. O fluido vital é uma substância, ele é algo que eu consigo pegar. O fluido vital é uma semimatéria que os espíritos se utilizam dela para se sentir mais vitais, que os homens queimam durante a existência física. O princípio vital significa o princípio da vida, o conceito da existência de algo vital em nós. É um conceito filosófico. E ser um princípio do universo não confere a isso uma materialidade, mas a ideia de que na nossa existência assim tem que ser. No livro O Passe, de Jacomelo, eu acho que é na página 79 ou 49, uma das duas, tem um mapa onde você vê Deus, criação, princípio material, princípio espiritual, matéria, espírito, e aí o princípio espiritual, a configuração da vida, e tem todas as questões do Livro dos Espíritos ali. Aí você vai perceber nitidamente que o princípio material é a fusão entre a matéria e o princípio vital. E não é uma substância, ele é uma ideia que confere vida à matéria orgânica.